Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de apresentar para vocês. Muito obrigado pela presença. Esse título aqui é o resultado de artigos que a gente vem publicando ao longo dos últimos. Ao longo desses últimos 3 anos, quando a gente começou a fazer a investigação. Não sou geógrafo, não sou historiador. O que vou apresentar aqui são resultados da análise física, análise de números. E digamos que a gente já tem o aval de 3 revistas indexadas internacionalmente. Foi isso que a gente fez. E tudo cabe crítica, cabe conversar, cabe dialogar. Esse é o papel de uma palestra tão ilustre como essa aqui. Duvidar primeiro, debater. O trabalho foi feito especificamente por mim, por Cláudio Furtado, que também é professor. Cláudio hoje ocupa até uma posição de destaque política do Estado, é o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba. E nos artigos eu tive a oportunidade de trabalhar com o Manel Cavalcante Neto aqui, exatamente na parte inicial. E a gente se baseia inicialmente em Câmara Cascudo, Lenine e Manel Cavalcante Neto, ou seja, essa tríade inicial. Câmara Cascudo, a sua defesa de tese de professor do Colégio Ateneu, em 1933, já cita que, se os ventos ali impulsionaram as embarcações, é muito mais fácil as embarcações chegarem aqui, próximo do nosso litoral, do que descer e caminhar, digamos, mais 12 graus de latitude. O Lenine faz a publicação de livros, né, sobre esse tema, né, e afirma que o pico visto o pico do Cabugi seria exatamente o verdadeiro Monte Pascoal. Manuel Cavalcante, mais recentemente, começa os trabalhos, primeira publicação em 2018, segue a parte mais história, faz visitas à Torre do Tombo, né, com o Arquivo Nacional, e para mim a principal contribuição dele é afirmativa de que o marco lá de Touros, ou de Pedra Grande, como a gente é cidade hoje, foi chantado por Cabral, assim como levanta a hipótese de um pico ser um monte e um monte de Serra Verde. As fotografias, o livro, que tem essa citação aqui, que eu tive quando eu tive a oportunidade de conhecer a Daliana, e já surgiram até outros frutos. Então, ele cita exatamente isso daqui. Ele tomou como base que ele, digamos, é o primeiro potiguar a comentar sobre essa possibilidade, levantando essa tese. Uma fotografia do Lenine, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Do Manuel e a professora Rosana, que eu não conhecia, mas ela dizia, nesse artigo aqui da tribuna, que visualiza claramente o pico do Cabugi, do oceano. Enfim, aqui é a contribuição do Manuel Cavalcante, onde cita exatamente que Cabral, né, na viagem de 1500, chanta o marco de posse. Uma das primeiras perguntas que nos surgiu é quem foi que disse que é em Porto Seguro? Procurando as referências, descobre que é o pai da história do Brasil, né? Também o Visconde de Porto Seguro, que descobre essa carta do chamado Mestre João, na qual ele cita claramente que fez a medida da latitude e encontrou 17 graus. 17 graus corresponde exatamente à região onde é a cidade de Porto Seguro hoje. Tomando como base essa informação, o fato de ter uma região geográfica que foi denominada o Monte Pascoal, desde 1843, que se denominou que a chegada da Espada de Cabral era na região sul da Bahia, o nome da cidade, Porto Seguro. Uma primeira estudo que a gente fez foi definir o que é que define as rotas marítimas, além da questão econômica, além da questão geográfica, tudo. E, curiosamente, é uma lei física que faz isso acontecer.
Por exemplo, é o mesmo fenômeno que ocorre quando você vai fazer a trajetória de um foguete entre a Terra e a Lua. Para eu aproveitar a força gravitacional, tem o chamado efeito Stirling. A Terra está girando e você aproveita e faz o mesmo movimento, e para chegar na Lua, faz também seguindo essa força gravitacional. Como é uma força tipo proporcional a 1 sobre r ao quadrado, o movimento final é o movimento tipo 1/8. Vou mostrar aqui para vocês. Saindo da Terra, aproveitando a força gravitacional para escapar, faz uma volta, faz outra volta, chega próximo da Lua, faz outra volta, de forma que o movimento geral é esse 8 aqui. Isso é chamado de efeito Stirling gravitacional. Isso pode ser feito entre dois corpos celestes, por exemplo, outro planeta. Então, esse seria o movimento. Curiosamente, Portugal está aqui. Para eu chegar no sul da África, descobriu-se que no hemisfério norte, as correntes marítimas e dos ares se movimentam no sentido horário, ao sul no sentido anti-horário. Então, se eu quero sair daqui para chegar nesse ponto aqui, eu devo seguir esse caminho, após a linha do Equador, fazer o efeito Stirling e chegar até aqui. Do mesmo jeito, para eu voltar daqui para cá, eu passo a linha do Equador para o outro lado e faço essa volta. Então, essas circuitações têm que ser obedecidas pelas embarcações, porque facilita a navegação e você aproveita a força do vento, a força da natureza, a força das marés. Se você soltar alguma coisa nessa região aqui, naturalmente ela vai fazer esse contorno aqui, de ficar girando. Ou aqui. O que os portugueses descobriram foi como passar de uma circuitação para outra. Isso, digamos, que era o grande segredo. Um segredo totalmente empírico. Estamos aí em torno de 1400, 1500. Não tinham as leis de Newton, o Newton não tinha nascido, muito menos até o Galileu. Então, efeito Stirling marítimo era o grande impulsionador das rotas marítimas. Listei algumas coisas aqui para destacar Portugal. Primeira nação a ser um estado de fato, ou seja, um rei, os governadores, obedecendo a uma constituição. Gil Eanes foi quem descobriu essa rotação. Ele conseguiu sair de Portugal, acompanhar o litoral, porque ele sempre fazia a viagem olhando para a terra, com medo de se perder. É a primeira vez que foi diretamente ao mar e voltou, 1434. Contornou o Cabo Bojador, seguindo exatamente essas correntes, voltou. Descobriu que, saindo de um ponto, se eu for para o mar, eu faço a circulação e volto para o mesmo ponto, sempre. Parece algo milagroso. E mais adiante, Bartolomeu Dias, para chegar ao sul da África, ele seguiu, digamos, essas correntes. E por fim, o que a gente vai abordar aqui, o achamento do Brasil nessa data aqui. Só para vocês terem uma noção de dimensões, as embarcações eram duas embarcações propriamente ditas, né? Tamanhos diferentes. A caravela, que era muito ágil, pelo fato de ela ter essa vela triangular, ela podia fazer zigue-zagues, atingir velocidades muito maiores, né? 25 metros por 10 metros de largura. Aqui normalmente viajavam quase uma centena de pessoas. Vocês tentam imaginar um terreno pequeno, 10 por 25, e coloquem 80 pessoas para fazer uma viagem de um ano. Como é que seria a vida dessas pessoas? Alimentação, dormida, ou até o dia a dia. Seria algo realmente muito apertado. Já a nau, que é bem maior, carregava de 150 a 200 pessoas. Era mais lenta e carregava. As velocidades desse tipo de embarcação é semelhante à velocidade nossa. 5, 10 km por hora. É semelhante ao cavalo, ao burro, ao camelo. Todos eles têm a mesma velocidade. O burro, o jumento, o camelo, ele consegue levar mais material do que a gente. Um jumento consegue levar o que 5 homens levam. Um camelo, 10 vezes. Mas a vantagem aqui é que eu posso levar centenas de toneladas de material. Então é bem mais fácil usando a força dos ventos. Então, na época, o mundo era isso aqui.
Mediterrâneo, Europa, Ásia, África e o oceano ao redor. Até a ideia de que a Terra era plana existia. O que aconteceu de 1500 em diante foi a descoberta dessas todas as outras regiões ao longo do. Então, o primeiro trabalho foi exatamente descobrir como é que essa força provoca isso. Enfim, advém exatamente da rotação da Terra. O fato da Terra girar ocorrem forças devido ao movimento. É semelhante, quem já brincou de carrossel, do parque. Você entra no carrossel e você é levado para a direção que o carrossel está girando. Isso é o que a gente chama da força de Coriolis. O fato da Terra estar girando aqui assim, e a curvatura dela cria essa rotação no hemisfério norte e cria essa rotação no hemisfério sul. Isso você pode observar também em rios, desgaste do rio, se é no norte ou se é no sul, né? Aquele vídeo que às vezes aparece do vaso, aquilo não funciona, porque isso só acontece em sistemas muito massivos, massas muito grandes. Mas, enfim, fizemos essa publicação, até com Cavalcante, Neto, falando da força das grandes navegações numa revista de ensino, explicando que a força de Coriolis tem resultados que podem alterar as rotas marítimas, de forma que as correntes são guiadas, são criadas por essa força. De forma que esse símbolo aqui, desse deitado aqui, é um símbolo diferente da matemática, é um analema da astronomia, e parece perseguir tudo que tem movimento. Aqui estão dois exemplos já marítimos. O Diário de Colombo, saindo aqui da região da Espanha, chegando na América Central, a rota que ele faz segue exatamente o sentido horário. Sai por baixo, volta por cima. Aqui no Museu de Marinha de Portugal, eles fizeram uma trajetória da viagem de Vasco da Gama. Observe que após a linha do Equador, o efeito estilingue acontece e vem até aqui. Ademais, daqui até aqui são 40 dias. A água já fica estragada, você não tem mais alimentos frescos, como frutas, né? E até lenha para você fazer as fogueiras para se aquecer durante a noite. Né? Então, provavelmente, o ponto de parada é exatamente aqui. Porque aqui as duas correntes são criadas. Aqui vem os ventos alísios, é criado a outra corrente que sobe e a outra corrente que desce. Quem viu essa primeira corrente foi Bartolomeu Dias, que ensinou a Vasco da Gama essa trajetória, essa rota aí. O Diário do Vasco da Gama fala que após as ilhas de Cabo Verde, aproximadamente 4.000 quilômetros, se avista sinais de terra. Enfim, vamos. Nos livros está exatamente a trajetória das embarcações de Bartolomeu Dias seguindo a costa oeste africana. Porém, ao se chegar aqui, fisicamente, as correntes marítimas levam ele para a linha do Equador. A diferença de temperatura da linha do Equador com a diferença de temperatura dos polos é o que cria o gradiente de temperatura. A forma de circular, como é que o calor sai de um ponto para outro, quem determina é a força de Coriolis. É exatamente fazendo essa circuitação, que cria, por consequência, as correntes marítimas. Bom, para tudo isso acontecer, a gente faz as observações, identifica o problema, classifica o problema, começa a fazer hipóteses, faz experimentos, resultados, conclusões, escreve um artigo científico e submete as avaliações das revistas dos editores. Qual foi o documento que a gente se apoiou? Foi exatamente a carta. E pegamos uma versão atualizada, de 2000, do governo português, exatamente na comemoração dos 500 anos. Quem quiser baixar essa carta, pode ter a fotografia aqui e vai até lá. O Manel que me passou na época. Então, analisando esta carta, os documentos, a carta de 500 para cá sofrem traduções, até pela linguagem, até por falta de uma gramática na época. Então, tudo isso, mas o que a gente observou é que os números são exatamente os mesmos.
A distância percorrida, a velocidade ou as datas não mudam. Ela ficou esquecida de 1500 até quase 1800, né? Depois que foi achada, foi publicada no Brasil, em 1817, né? E é considerada uma das certidões de nascimento do Brasil. Tem outras duas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se alguém quiser fazer pergunta, pode ficar. E a razão de a gente ter usado a carta de Pedro Vaz e Caminha é exatamente por aceitação mais histórica. Então lá tem, por exemplo, datas de chegada e saída, distâncias percorridas, profundidades próximas, dimensões do porto, aí outras coisas que eu não domino, descrições biológicas de animais, descrições dos indígenas, marco de chantamento. Mas essas onde tem distâncias, profundidades, são os dados que a gente mais tratou. Esse aqui eu vou apresentar mais por curiosidades. Então, por exemplo, a data de saída, na página 4, a passagem do Cabo Verde, página 5, parágrafo 2. Daqui eu posso pegar hoje um mapa e medir a distância. Esses mapas dinâmicos que tem na internet. Antigamente você tinha que ter um mapa, tinha que saber as proporções, tinha que ter o escalímetro, etc. Hoje você faz um risco e já consegue. Então eu posso, por exemplo, determinar a velocidade daqui para cá. Velocidade sempre dessa ordem aí, entre 5 e 10 km por hora. Chegada ao Brasil, né? Saída do porto, todas essas datas são importantes para a gente aferir fisicamente. Distâncias. Então, de Cabo Verde, 13 dias de viagem até de Portugal até Cabo Verde, 2.700 km. De Cabo Verde até avistar sinais de terra, 4.000 km. Ancoragem, a distância que foi ancorada. E é engraçado que tudo isso era feito durante dia e noite. Para medir a distância percorrida, eles usavam o seguinte método. A corda com uma massa, você colocava na proa, a corda, o navio andava, a corda ficava, chegava, juntava. Ia juntando isso dia e noite. Então, era um procedimento bem rudimentar, mas que tinha as medidas. Distância da foz do rio ao porto, distância do porto seguro até a chegada das grandes barreiras vermelhas. E aqui uma coisa mais matemática, a análise da curvatura da Terra. Aí escrevemos o primeiro manuscrito, que foi aceito numa revista brasileira, né? Brazilian Journal of Science, final de 2024, fala exatamente os dados. Mais recentemente foi aceito na Cambridge University, que é o Journal of Navigation. Eu e o Cláudio aqui exatamente fazendo essa análise. O que foi que a gente fez especificamente? Aqui eu tenho um mapa e vou aferindo. Faço a trajetória que segue os 4.000 quilômetros. Agora, qual a trajetória que eu devo utilizar? Que segue as correntes marítimas e eólicas. Então, seguindo, fazendo essa trajetória aqui curvilínea, os 4.000 quilômetros dá exatamente aqui. Por razões até dos ventos que se dividem aqui. Curiosamente, se eu fizer uma linha reta aqui, dá 4.000 quilômetros. Exatamente lá em Porto Seguro. Contudo, uma embarcação à vela não faz uma circuitação em linha reta. Aqui um modelo matemático. A Terra tem 6.400 quilômetros, o barco está a uma distância D aqui, e na mesma distância D, supõe que tem um monte. Qual é a altura do monte que corresponde a essa distância? É uma relação unívoca entre D e esse H. No caso lá, da ordem de 30 quilômetros, esse monte deve ter, no mínimo, da ordem de 150 metros. Então, eu posso aferir sobre os montes usando essa informação matemática. Aqui tem o Monte Pascoal, que vocês observarem, é um pico. Aqui tem a visada do Pico do Cabugi do mar. E aqui, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vocês verem 1, 2, 3, é exatamente a visada a olho nu do mar a mais ou menos 30 quilômetros. Por esses dados aqui, o pico, o dito Monte Pascoal na Bahia, ele poderia ser visto de 120 quilômetros, pela altitude dele e pela distância que ele fica. O Pico do Cabugi, ele tem duas visadas, do leste, que seria 120 quilômetros, do litoral leste até o Pico do Cabugi,
ou aproximadamente 70 quilômetros do norte. Essa fotografia aqui é tirada do norte. Se for para visualizar ele de 120 quilômetros, ele teria que ter uma altitude de pelo menos 1.000 metros. Já o Monte Serra Verde, não é, Manuel? Ele pode ser visto tanto do leste quanto do norte, e as distâncias são equivalentes. E a altitude dele, 310 metros. Na carta também fala que visualiza o monte e outros ao sul, outros à esquerda. Isso vai ser importante para a gente definir quando for observar os dados topográficos. E observem que aqui tem uma ave, e curiosamente é a mesma ave que é citada na carta. Quando a gente tirou a fotografia, a gente inicialmente não viu a ave. Depois, reanalisando, é uma ave que chama furabucho. E você visualiza ela antes de visualizar a terra. São chamados sinais de terra, sargassos e aves. Talvez seja a mesma ave que Pero Vaz de Caminha cita. Aqui uma fotografia mais próxima, okay? Isso aqui é olho novo. Ou seja, como eu já falei, em 1500 não havia as lunetas. E aqui um zoom para evidenciar mais ainda. Grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele e da terra. E de terra chã, perdão. Aí fomos fazer um estudo topográfico. Colegas da geologia, isso aqui é o mapa. Natal está aqui, João Câmara está aqui. O que for mais vermelho é mais alto, o que for mais azul é mais baixo. Então isso aqui é todo o relevo que você vê. Essa altitude aqui é 310 metros, o outro amarelão. O Monte do Torreão que você visualiza quando vai chegando em João Câmara, 15, 10 quilômetros, você vê João Câmara e vê um monte por trás. É esse daqui. Inicialmente chegou até a pensar que era ele. Mas pelas dimensões, a largura da fotografia, corresponde exatamente ao Serra Verde. Aqui é a topografia lá da Bahia. Porto Seguro, Monte Pascoal, e observem, tem serras à direita e à esquerda, ao norte e ao sul, que não corresponde à descrição. Então, se eu visualizo esse monte de 536 metros, eu também posso visualizar esse outro de 421, ou esse outro de 427. Por que na carta não fala desses outros montes? Provavelmente esse não era o local que eu estava visualizando. As profundidades. É impressionante como a carta tem dados bem elaborados, né? E a profundidade, a chegada, quando visualiza o terra, faz o afundamento e mede a profundidade. A gente é mais ou menos aqui, a cada 1 quilômetro aumenta 1 metro de profundidade. Chega a 50 metros, aí ocorre uma plataforma continental. As profundidades já passam de 500 ou 1.000 metros. Então eles chegam, fazem o afundamento e vão verificando se está cada vez diminuindo, procurando saber se estão chegando mais próximo do litoral e também se não tem algum arrecife. Então é feito todo um batimento, né? Tanto na chegada aqui, quanto no porto, no dito Porto Seguro, né? E o batimento também de um rio próximo do dito Porto Seguro. Então, essa outra informação também foi testada por imagem de satélite e também por idas ao mar. E a gente pegou essa batimetria e procurou seguir para fazer a rota de chegada. Avistou-se o monte. Qual é a possível rota? Que segue essa batimetria. Aí fizemos 3 mapas aqui. Aqui está Rio do Fogo, o Rio Punaú, Natal está aqui. 55 metros é mais ou menos aqui ou aqui. Aí você sai procurando o par que bate e faz essa simulação no computador. Uma trajetória vem para cá, a outra vem para cá. Essa é a trajetória da primeira chegada. Não é da descida no Porto Seguro. Que no caso aqui estaria a 60 quilômetros do outro local onde é o porto. Em Porto Seguro, a 60 quilômetros, tem uma praia chamada Praia do Caí. A gente também fez um mapeamento seguindo esses pontos, né? De 55 metros até 9 metros. Essas 3 possibilidades aqui, aqui tem cor vermelha, é que a diferença do par é maior do que 20%.
E aqui é próximo do litoral. A chance de ter mudado é bem maior do que em profundidades grandes. Mas mesmo aqui na região lá da Praia do Caí, as primeiras profundidades dão bem diferentes delas. Só pouquíssimas profundidades correspondem. E aqui é outra chegando na praia, no rio Punaú. Próximo muda. Um argumento aqui, em prol disso, é que próximo do rio tem muito assoreamento. Enfim. Após chegar nessa praia, nesse bico do rio, não dava para as embarcações chegar pelos arrecifes que tem aqui. Eles procuraram um porto seguro a 60 quilômetros e encontraram o porto que tem, deixa eu passar aqui, esse formato aqui, ó. Porto em 1500 é algo geográfico natural, não é uma construção como a gente tem hoje. Então ele tem que ter uma entrada profunda e região para os barcos pararem. Aqui é a Praia do Marco, essa distância aqui, 700 metros, e essa daqui, 1.500 metros. Em Porto Seguro, está bem povoado hoje, essa distância daqui é 200, 300 metros, e essa distância aqui, 1.000 metros. Pero Vale também fala que o porto é tão largo que caberiam tranquilamente 200 ou mais embarcações. Então eu posso pegar essa área aqui e dividir pela área de uma das embarcações. O número que deu aqui, 500. Ou seja, caberiam 500 embarcações. Se eu pegar a mesma área aqui e dividir, dá exatamente 200. Ademais, na carta não fala de um rio largo. Você tem um rio aqui bastante largo, 300, 200 metros de largura. Fala de um riacho, né, pequeno, que o Cabral passa com água pela canela. Outra medida, já no final da carta, é que ao sair do ponto e do Porto Seguro, viaja-se 130 quilômetros e se avista grandes barreiras, delas vermelhas e brancas. Se eu saio da Praia do Marco aqui e venho aqui, nesse mapa dinâmico, e marco 130 quilômetros, é exatamente a nossa barreira do inferno. Dimensões do porto, como eu já falei, as profundidades, né? Uma coisa para nós que somos potiguares, comedores de camarão, na página 15, parágrafo 2º, e acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um muito grande camarão e muito grosso, que em nenhum tempo o vi tamanho. Cabral caminha, toda a esquadra comeu o camarão potiguar. Então essas duas coisas, essa daqui do camarão grande e a barreira do inferno, né, puxa bem para a gente aqui. Tem outras coisas, eu não posso entrar em detalhes. Papagaios vermelhos, tubarão, essas aves furabuchos. Então tudo isso qualquer em biologia pode analisar com mais detalhes. Perguntando se tem a mesma fauna e a flora aqui e lá, se está descrito exatamente como está na carta. Outros dados aqui, para alguém que seja de antropologia, as feições dos indígenas. Segundo um colega curioso, essas descrições aqui são mais representativas dos potiguares do que os tupiniquins. Emanuel conta que o próprio João de Barros, o primeiro donatário da capitania daqui, já citava os índios, né? As descrições que ele percebeu exatamente os potiguares. Mas, como eu disse, aqui caberia bem mais estudo, bem mais investigações. A chantada, na carta lá na página 27.3, diz: chantada a cruz com as armas e divisa de Vossa Alteza. Ou seja, essa frase pode ser interpretada como chantar o marco. Exatamente esse marco que tem aqui. Ou seja, a cruz e as armas do rei. Curiosamente, tem um outro marco muito parecido com ele, que foi chantado em Cananéia. De forma que, em geral, eu vou passar aqui. Nesses artigos, a gente apresenta esses 8 pontos, né, que são evidências e fatos
de que a esquadra de Cabral deve ter parado aqui, fazendo o contraponto com o documento usado pelo Vanhag de que é lá em Porto Seguro. Basicamente, é a latitude que ele utiliza. Basicamente, só tem essa informação que está descrito na carta, do ponto de vista numericamente falando. Então, os resultados são as publicações, né? Mais recentemente, essa série de palestras em escolas, entidades, né? Aqui no Instituto, outros locais. Quem quiser consultar as revistas aqui estão, a inglesa, ela está cobrando. Então, se alguém precisar, eu posso passar o PDF. E culminou que a gente foi criando um grupo para fazer um colóquio internacional Câmara de Cascudo para debater sobre isso. Então, já temos 2 confirmados, o Laurentino Gomes, que é um brasileiro, e o José Gomes Ferreira, que é um português que escreve também sobre isso. São palestrantes locais, a própria Daliana, o Dior, que se purificou, a Carmen disse que talvez dê uma palestra conosco, está pensando ainda. De forma que são várias instituições, né, e a gente está procurando também recursos para que isso aconteça, para trazer essas pessoas, são custos, para fazer a palestra, tudo significa esse envolvimento. A gente já tem um know-how da universidade, mas com uma coisa que foge além da universidade, tem tudo isso. De uma maneira geral, um agradecimento aos órgãos que financiam as bolsas, os estudantes, CAP, CNPq, FINEP, uma empresa que, essa empresa, na verdade, é minha, eu gosto de chamar ela de Fundação Chesney. Mas ela tem esse nome bonito porque ela vende equipamentos de ensino para escolas tudo e acaba pagando essas loucuras que a gente faz. Ao Departamento de Física, o FRN, né, que, de certa maneira, é quem paga o salário do nosso dia a dia, né? A UFPB, pelo Cláudio, né? E a população brasileira, que é quem nos dá o privilégio de poder ter tempo e pensar e fazer as outras coisas além do cotidiano universitário. Né? Atividade de ensino, atividade de pesquisa, essa parte aqui de extensão. E a vocês que estão aqui me escutando, muito obrigado. Professor, não se acanhe, o senhor tem todo o tempo do mundo. Ele acabou sendo até bem mais objetivo do que a maioria dos nossos palestrantes. Eu vou abrir as perguntas agora. Só 2 observações. Uma, que as pessoas se identifiquem que está sendo registrado. Outra, sejam objetivos e, de preferência, evitem campos demasiado controversos. O professor Levi Pereira tem a palavra. Levi Pereira, eu sou consultor de cartografia do Instituto. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Chesney antes da palestra dele, vi que se apresentou. É um assunto polêmico e acredito que você tem algumas coisas que eu gostaria de observar no pouco que eu vi. Primeiro, a forma de calcular as distâncias de avistamento, como eu disse, existem aplicativos, vários na internet, e que não batem com esses dados. Primeiro. Segundo, a análise que vocês fizeram lá de Porto Seguro, todo historiador sabe que não foi em Porto Seguro que foi o desembarque de Cabral, foi em Bahia Cabral. É o norte de Porto Seguro. Os mapas antigos já mostram que não é lá naquela boca daquele rio que o senhor analisou. Bom, então tem várias coisinhas que mereciam, e eu proponho desde agora, uma conversa com uma mesa redonda, onde a gente possa olhar argumento por argumento, com calma, com lucidez, com paciência, para verificar cada ponto desse. Aliás, logo de cara começou que se atirou fora a famosa carta de Mestre João. É uma medida científica, comprovada, calculável, da forma que está indicada na carta,
como outras indicações científicas que estão nessa carta de mestre João. Isso foi afastado. A tal esqueço, perdão, narrativa do piloto anônimo, que também está citado, mostra que, ao sair de lá, eles fazem o avistamento de um cometa. E pelos cálculos de datas, a gente sabe, eu sei qual o cometa e quando é que foi avistado. Não dá para sair daqui, descer até Canané, chantar outro marco lá e estar nesses pontos antes de chegar à África após o que aconteceu aqui. Então, existem muitos pontos que necessitam burilamento, necessitam uma discussão mais profunda, sem paixão, com toda tranquilidade. Como é que eu sempre divergi do meu amigo Manuel, ele sabe disso. E nós convivemos tranquilamente, eu digo que ele é meu amigo, e não é porque ele pensa de uma forma e eu penso de outra, que nós vamos nos atracar. Pelo contrário, vamos nos unir e tentar tratar desse assunto. Então, a primeira proposta é essa. Se estiver disposto, nós poderemos combinar com mais pessoas que estiverem também interessadas no assunto, para a discussão ponto a ponto dos argumentos. Aparentemente, todos os argumentos que o senhor usou para cá se aplica perfeitamente por lá, segundo as minhas análises. Tá? Lá, colocado esses pontos da onde, direção norte, questão das próprias correntes marítimas. A corrente marítima, quando ela bate no rochedo de Fernando de Noronha, ela abre. Nunca, raramente houve navegadores que repetiram essa façanha de vir para cá, para o Rio Grande do Norte. Todos eles desciam e faziam a guarda na parte sul. Então, bom, mas é isso aí. Eu acredito que deve estar aberto como... acredito que deva ser, né, uma proposta como essa, uma proposta diferente, e pode acabar realmente ser validado. Não vejo problema nenhum se houver argumentos suficientes. Bom, era isso daí, tá? Vou comentar rapidamente. Claro que estou aberto para discutir, e como já conversei ao longo desses anos com o Manel, como a gente conversa também com o editor e os árbitros, né, que nos fazem perguntas a respeito disso, né? Por que não usar a carta do piloto anônimo? Por que não usar a carta do mestre João? A do piloto anônimo tem uma inconsistência de astronomia. O cometa não passou em 1500, passou em 1530, segundo os dados dos colegas da parte de astronomia. É uma informação, depois a gente pode debater com mais calma. A carta do mestre João, então, aí é mais um Manel que conversa, tem uma consistência histórica. Nenhum outro documento diz que esse mestre João existiu. A medida dos 17 graus você faz utilizando o astrolábio. O astrolábio não lhe dá a medida da latitude. Eu preciso ter outra informação, que são as cartas. As cartas de latitude da posição do Sol só eram medidas se tivesse a esfera arbilar. Se tendo a esfera arbilar, eu posso medir a latitude e corrigir pelo astrolábio. Ele não fala, né, basicamente, que usou essas cartas. Lá ele tem uma citação à esfera. Precisa saber se essa é a esfera armilar. Por que ele não citou a esfera armilar? Além de que a escrita da carta, segundo historiadores, o formato, a escrita, não corresponde a alguém que estava vivendo em 1500, sim em torno de 1700, 1800. Tendo isso como base, a gente escolheu analisar a carta de Pero Vaz de Caminha. E analisamos e encontramos esses 8 pontos que levam para outra posição geográfica. Adotamos usar Porto Seguro, porque todos os livros dizem Porto Seguro. Livros de história, mais básicos, né? Então, eu estou dizendo o que foi que a gente fez. Se está certo ou não, a gente pode debater com mais calma. Então, quem está aberto, tá, eu converso com o Manel, vem discutindo, vem apresentando, tudo. Pode-se fazer a conversa? Pode. Tanto que a gente está propondo esse evento, né? Converso com os colegas para ir fazendo um debate mais longo. Eu não sou dono da verdade, eu sou curioso, agora um curioso que estou usando as leis da natureza da física para tentar interpretar um documento. E, pelo menos da parte científica de física, está começando aceitações nacionais e uma aceitação da revista internacional.
Cabe debate? Claro que cabe debate. Estamos abertos? Estamos abertos. E vamos disputando, e vamos conversando. E se você viu os debates antigos de professores, é exatamente essa, dialogando e conversando. Perfeito. Pronto. Posso O falar? colega tem a palavra. Boa noite, eu sou o professor Dixon, sou de Geografia, sou de História. Recentemente fiz o mestrado sobre esse assunto, conhecido aqui de Manuel Cavalcante, Levi, e o livro de Lenine Pinto me inspirou sobre esse assunto. E, embora seja potiguar, nasci de Natal, quando comecei a pesquisar sobre o livro, eu não encontrei base para apoiar a teoria de Lenine Pinto. Então, assim, resumindo, eu fiz recentemente a minha dissertação sobre esse assunto, não, assunto mais não, a chegada, a Carta de Queiroz de Caminha e a chegada à costa brasileira. E ali, na Universidade de Lisboa, onde fiz a dissertação, escorri sobre esse assunto. Também falei da questão local, porque sou aqui em Potiguar, né? Mas não falei só sobre a questão potiguar. E aí, estou agora a fazer em Portugal um doutorado. Então, é uma área que eu gosto de falar, porque realmente é o meu assunto. Então, resumindo, queria só também fazer algumas observações, corroborando Levi. Toda a historiografia atual não se fala em Porto Seguro. Então, realmente, precisa ser melhorado. Desculpe, Sherman, ser sincero dessa forma, né? Mas, assim, a Baía de Cabralha, onde hoje se localiza Santa Cruz de Cabralha, ao norte de Porto Seguro, é onde toda a historiografia trata. Inclusive, eu falo, a minha dissertação, falo sobre lá e trago coisas novas, através de mapas antigos, que na verdade não é nem meu entendimento, do local de chegada na Coroa Vermelha. Mas não vou falar sobre isso aqui, vou resumir aqui, né? O nosso amigo aqui já me deu a palavra e vou ser mais rápido. Mas algumas coisas eu queria ponderar. Na minha pesquisa, eu sei que as 6 léguas da costa, Queiroz também diz que lançaram a primeira fundamento, a primeira ancoragem, e acharam cerca de 9 léguas, 9 braças, 11 braças, e ali ele vai fazendo aquela medição que bate tanto lá na Bahia como aqui no Rio Grande do Norte. Só que quando chega aqui na costa, a meia légua da costa, teria que ter mais ou menos 16 metros de profundidade, e aqui só tem 6, lá em Zumbi, Punaú, Rio do Fogo. Quando se vai para lá, para a foto que foi mostrada aqui, aquela distância que Sherman falou aqui, de cerca de 700 metros ali da costa até aqueles recifes, eu fui lá e quase cheguei lá na boca lá e quase não me submergi, que tem 1,76 m. Ou seja, aquela área ali não tem 3 metros de profundidade. Teria que ter 9. A 1 quilômetro dali, aliás, desculpe, a 1 légua dali, que é o que diz a Carta de Caminha, teria que ter 20 metros de profundidade. Tem 6 aqui no Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte não bate nada, ou seja, quase nada. Ou seja, a batimetria está muito longe do que diz a Carta de Caminha. Então, se nós fôssemos abordar vários outros assuntos, né, por exemplo, a questão dos 17 graus, foi falado aqui por Levi, a questão também das 660 léguas, que foi falado aqui, a interpretação, não é assim. Nós temos, Portugal já sabia, desde aquela época, Eduardo Pacheco cita isso, recentemente Manuel Cavalcante mandou para mim o artigo, e eu comentei isso com ele. A medição era feita já naquela época de várias formas, como o Charles falou aqui, inclusive as medições na hora do mar. Mas na hora que se foi falado na carta, 660 léguas de Cabo Verde até o local de chegada, esses 660 léguas, que são cerca de 3.800 quilômetros, ou 4.000, né? Como disse Chesney, que é basicamente a mesma coisa,
eles eram medidos pelos graus. 17 graus de latitude sul-norte até os 17 graus de latitude sul são mais ou menos 34 graus de latitude, que vão dar esses 4.000 quilômetros. Era assim que era medido. Não existia esses circuitos para se fazer uma medição. Já o grau já era conhecido, a latitude, a medição da latitude já era conhecida. Já sabiam que era 17 graus lá em Cabo Verde, e eles descobriram os 17 graus sul aqui. E esses 17 graus, desses 34 graus, que hoje, se a gente fosse multiplicar 34 graus vezes 111 quilômetros, que é 1 grau, 111 quilômetros, daria esses 4.000 quilômetros. Então, resumindo, a gente pode entender que a força de Coriolis traz as embarcações? Pode. Mas os dados da carta de Pero Vaz de Caminha, Portugal pode, os portugueses podem ter chegado aqui no Rio Grande do Norte antes? Pode. Até mesmo em 498 com Duarte Pacheco, ou até mesmo nessa viagem, mas os dados da carta de Caminha não são aqui. Essa é a questão. Entendeu? Então eu parabenizo o Chesco, né, pela coragem, mas assim, tenho que colocar aqui como Levi as minhas discordâncias, apesar de ser potiguar, tá certo? E em resumo, é isso. Mas eu queria fazer só uma pergunta, porque eu fiquei curioso essa questão dessa foto que você tirou, se foi colocar, eu não entendi se de lá de onde você tirou, que é mais ou menos esses 30 quilômetros descritos na carta, até a serra são 60 quilômetros, ou é 60 quilômetros da costa até a serra? E a segunda pergunta é se na hora de que você bateu a foto, foi uma foto normal ou teve zoom? Desculpa aí, tá? Obrigado pelos comentários. O que a gente está mostrando é exatamente esse contraditório seu aí. Esse daqui é a batimetria feita pelo geólogo. A gente pediu para ele fazer. Das 3 regiões, o que mais coincide com os dados da carta é a chegada saindo perto de Touros, chegando em Rio do Fogo. A segunda que mais coincide é chegando na praia de Zumbi, próximo ao rio Punaú. A terceira, que não coincide, é na praia do Caí. Então, esses dados são os dados que foram aceitos nas publicações. De forma que cabe o debate, mas tem uma informação já bem apurada aqui também. Precisava encontrar os seus dados para a gente saber as posições geográficas e verificar toda a parte de detalhamento. De forma que as trajetórias são exatamente essas daqui. A fotografia, essa fotografia aqui, é a olho nu. A distância de lá até onde está a embarcação aqui, 30 quilômetros. Eu posso dar as coordenadas geográficas, latitude e longitude. A distância da Serra, da Serra Verde para cá são 50 a 60 quilômetros. E depois mais 30 quilômetros. Então, daqui, de onde foi tirada a fotografia, até o monte, dão aproximadamente 90 quilômetros. Essa é a distância. Mais algum comentário, pergunta? Pronto. O senhor vai fazer pergunta. Depois a gente pode ver um debate. Boa tarde a todos. Meu nome é Edgar Amorim, eu sou navegador amador. Diretamente participei da regata dos 500 anos, no 2000, no Porto de Maceió. Nenhum barco com a velocidade das caravelas chegaria na data constante aí. Como se viu, todos os barcos da regata do 2000 eram de alta performance, que faziam 10, 12 nós, ou seja, 24 quilômetros, 20, e a caravela, que fizeram a réplica, a nau, ela usou um motor de 250 cavalos, porque senão perderia a festa. É a minha observação. Obrigado. Pode passar.
passar para ele. Essa informação é bem verdade. Assim, você consegue determinar a velocidade pelo que está na carta, né? E tem essa informação de que foi feita uma embarcação para chegar exatamente próximo da data de 22 de abril, na comemoração dos 500 anos no ano de 2000. E a embarcação não chegava, Eu lembro do nome da porque a distância pela trajetória dos ventos não deixa chegar. Chega primeiro aqui para depois você seguindo a corrente marítima, a corrente do Brasil. Eu lembro dessa embarcação, era chamada de Nau Capitânia, e que meio que a empresa fez piada com o fato. Olha esse dado aí, isso aí é o clima. Isso não quer dizer que todo ano seja assim, não. Não é, em 500 anos não é assim, não. Agora, a batimetria, sim, em 500 anos não se muda. Bom, boa tarde a todos. Sou a professora Carmen Alvel, Departamento de História. Fiz História justamente por não gostar dos números, vou por outra linha. Em primeiro lugar, dizer que eu acho que está todo mundo aqui, eu não sou potiguar de nascença, mas estou aqui há 16 anos. Eu acho que nem você também, né, originalmente? Ou é? Você é potiguar, que a gente sempre acha. Queridões. Mas eu acho que seria fantástico realmente se a gente conseguisse provar essa teoria, mas a gente tem que estar dentro, né, dos parâmetros científicos justamente para conseguir convencer o restante do país. Com relação à sua fala, eu tenho uma observação. Quando o senhor fala que Van Hagen foi o primeiro a coloca a carta, todos os cronistas que escreveram do século XVI não chegaram a falar dessa chegada de Cabral na região que seria depois a capitania de Porto Seguro, porque como eu não trabalho muito com o século XVI, trabalho com o século XVIII, o que eu já li dos cronistas não me ativa esse detalhe, mas seria interessante ver todos os cronistas do século XVI, XVII e até XVIII para ver o que falam, porque eles eram bastante descritivos. Segundo ponto, o senhor chegou a falar que João de Barros teria descrito os potiguares como pardos. João de Barros nunca esteve aqui, ele mandou os 2 filhos, mas ele nunca esteve, assim, a não ser que alguém realmente revolucionou e achou algum documento que ele tenha vindo para cá, mas João de Barros não veio. E, em terceiro, o Dixon era a dissertação de mestrado dele que a gente achou e ia sugerir, inclusive, para estar participando do evento, porque, enfim, é um debate que está em aberto, né? Seria interessante. E aí ele falou do batímetro, é isso que não muda? Batimetria. Porque a gente, você falou que não muda, né? Mas porque nos rios tem assoreamento. Aí pergunto eu também se nesses 500 anos essas mudanças físicas de assoreamento, de mudança do terreno, enfim. É por isso que eu acho que tem que realmente ser feita uma força-tarefa para a gente conseguir chegar nesses aspectos científicos e que não haja margem à dúvida. Mas achei tudo muito interessante. Obrigada. Professora Carmen, a parte de história, eu rendo as informações do Manuel. Sobre João de Barros, eu não falei que ele veio aqui, falei que ele comenta que os indígenas da crônica de Dom Manuel levam a crer que são os índios da capitania dele, que os filhos tiveram aqui. É verdade. Mas isso daí eu não cito nos artigos, né? São conversas que eu faço aqui, então não tem como. A batimetria, falando, próximo do litoral, pode mudar pelo assoreamento. Mas além, tipo, 10 quilômetros, dificilmente se muda. Isso é informação geológica. Ou seja, não houve nenhum grande fenômeno para que a geografia da proximidade aqui modificasse. Então, é um dado bastante útil para você utilizar, tendo em vista que está na carta. Uma coisa que a gente fez foi que ele fala das primeiras profundidades e fala das últimas profundidades. As profundidades intermediárias, a gente fez uma interpolação. Fazendo o quê? Saímos logo cedo, viajamos e chegamos 10 horas em tal ponto. E vai as profundidades. Não tem, foi o que a gente fez. A velocidade média da embarcação, aí interpolamos esses pontos. Os pontos do meio não são e não estão na carta. No artigo a gente utilizou
o fato da velocidade média ser essa e a profundidade aproximada é essa. O fato de estar muito próximo pode ter um erro grande, exatamente pelo assoreamento. A mais distante também. Então, tem essa questão. Mas é um número interessante que está lá bem colocado, como se fosse um relatório das ciências exatas da natureza. Vou passar a pergunta para o colega Manuel Cavalcante e encerrar com ele, porque os nossos funcionários têm horário para chegar em casa. Fica bem. Tá, Manuel Cavalcante Neto, sou engenheiro civil de formação e após o lançamento de O Mundo do Mar de Lenin, em novembro de 2015, comecei a pesquisar e procurei ir à frente do que Lenin foi, utilizando inicialmente a física clássica, não a física de Chesson, a matemática. Bom, Caminha fala na sua carta muito interessante, mas que tem diversas traduções, infelizmente. E nessas traduções surgem vírgulas, pontos e parágrafos que não existem no original. Todos nós sabemos o que significa a colocação de uma vírgula no meio de uma frase. Muda completamente o contexto, o significado, porque elas separam as frases. E também vamos chamar, a tradução de diversas palavras que eu gosto de citar: pregar. O que significa pregar? Pregar significa fixar, mas também pode ser uma pregação religiosa. No português arcaico se usa, no passado, pelo menos 3 palavras: pregaram, que nós usamos, passado, pregação, pregaram. Cada um com um significado diferente. Eles, naquela época, eles já separavam a pregação religiosa, o ato litúrgico, do significado fixado. E isso dá uma mudança muito grande. A carta fala numa cruz de madeira. Quando nós tiramos as vírgulas e vamos consultar não só João de Barros, Castaneda, Damião de Góes, e eles falam claramente que foi feita uma cruz de madeira que foi colocada no alto de uma árvore para ser avistada de longe. Quem foram esses? Principalmente João de Barros e Damião de Góes. Damião de Góes foi criado na corte, ele é do início do século, foi para a corte com 9 anos. Exerceu diversos cargos e esse livro foi escrito, o livro dele já foi escrito depois de 1550. Eles foram longevos, todos eles. Assim como Damião de Góes. João Damião de Góes. Damião de Góes foi guarda-mor da Torre do Tom por mais de 20 anos. E nessa época, no século XV até 1580, todos os documentos existiam. Depois de 1580, foi a União Ibérica, entre Espanha e Portugal, com Filipe II de Espanha e Filipe, que era Filipe I de Portugal, que foi até 1640. Período holandês aqui, nós éramos espanhóis, porque Portugal estava anexado à Espanha. Então, eu comecei a fazer análise, fiz a prospecção, encontrei as profundidades citadas para mim de 25, de 19 praças, 25 praças e 9 praças. Fiz a visada, tracei a trajetória e cheguei mais ou menos no ponto do avistamento. E nada de encontrar as 9 braças, a meia légua da terra. Ou seja, a meia légua da praia. Então resolvi fazer o perfil do fundo do mar. E a meia légua, a altura
de Rio do Fogo, tudo é Rio do Fogo, Zumbi ou a sede do município, a meia légua da terra, existe um canal que chega a 23 metros. Então vai casar com as 9 praças. A partir daí, ele cita também os ventos, cita a chuva, chuvaceiro, e que navegaram obra de 10 léguas contra o norte. Obra de 10 metros, aproximadamente 10 metros, são os termos de caminho, às vezes eu uso muito os termos dele. E a obra de 10 metros é mais ou menos a distância entre 10 léguas, Zumbi e a Praia do Mato. Autores coelhos falam, o próprio João de Barros, também o Castanheira, falam que Cabral fez uma navegação muito longa na costa. Ele não cita especialmente, mas a carta de Pisano, que foi uma carta feita, lafaitada, conhecida como lafaitada, ela cita, que foi mandada à Itália, ela cita textualmente que Cabral navegou 2.000 milhas em direção ao sul, na atual corrente do Brasil, que na época no século XVI, já era chamado Canal Dom João II. Então, esses dados, a isso, o Cabugi, eu comecei a definir o Cabugi só é avistado do mar a partir de Tourinhos. Até Tourinhos, ele é obstruído pela Serra Verde. A Serra Verde, com seus 310 metros aproximadamente, e o terreno entre o litoral, eu defendo o ponto de município de Rio do Fogo, é sempre crescendo, não tem nenhum obstáculo entre a beira-mar, entre a orla e a Serra Verde. Sempre é uma ascendente, uma declividade muito, porque são 60 quilômetros. Eu acho que eu encontrei 58, um pouquinho diferente de Sheridan, 58, 60, isso não é significativo. E então, se você pega 300 metros partindo de zero, é uma declividade média mínima, e não tem nenhum obstáculo que venha obstruir a Serra Verde. As outras coisas são as definições dos ventos. Até hoje, com navios a motores. Eles, quando vêm do leste, eles chegam à altura de Zumbi, Rio do Fogo. Por quê? Porque a corrente equatorial é uma corrente apenas de 2 nós, 2 milhas por hora, mas é favorável à navegação. Isso significa o quê? Significa economia de energia, economia de combustível. Vem na banguela, vamos dizer na linguagem. A carta de Mestre João tem uma característica, o estudo paleográfico dela mostra que ela não foi escrita em 1500. Ela é escrita num portunhol, digamos assim, na época diferente. Há palavras, no seu original, a palavra de latim, a palavra de português, a palavra de espanhol. Há também uma mistura, palavras misturadas, puxando muito mais para o galego, às vezes. Ou é um caso realmente polêmico. Eu sempre digo isso. No meu livro, eu procuro, no segundo livro, eu procuro descrever como era Portugal. Portugal, o rei era absolutista. Não resta a menor dúvida. Dom Manuel Dom II era mais rigoroso, mas Dom Manuel já era mais aberto, mas era absolutista. E o Portugal, por exemplo, escrevia o relatório, cada navegador
mandava um relatório. O próprio Caminha diz que todos os pilotos, capitães, mandaram, só um minuto mais para concluir, mandaram cartas ao rei. Ela desapareceu. A última que se tem notícia foi a de Pedro Alves Cabral, que foi roubada da Torre do Tombo e adquirida pelo embaixador indiano na época e depois leiloada na Sotheby's em Londres. Deus sabe onde é que ela está hoje, se está aí. Então, realmente é um tempo que é para ser discutido, não é que em uma hora e pouco que a gente vai chegar a conclusões. Nas minhas pesquisas, falo muito disso, é preciso ver a história toda. É preciso ver a história do secretismo de Portugal. É preciso conhecer desde Henrique, o infante Henrique, conhecer depois os reis subsequentes, foi um sujeito fenomenal, Dom João II, Dom Manuel e os autores colegas, principalmente Duarte Pacheco Pereira, João de Barros, Daniel de Góes e Fernando Rosca. É só, ficamos para a outra. Negociar uma outra vida cultural. Fazer uma observação As observações são importantes, né? E o diálogo deve continuar. Outra pessoa pode vir apresentar e a gente ficar na plateia e fazer outra pessoa, ou depois fazer o que o David comentou, tipo uma comissão, todos desarmados. e Cai lá fora. com espaço para correr. Eu não posso, não, que eu estou com Pastor, é o seguinte, eu sei que já tem pedido tréplicas aqui, mas é porque realmente a hora já está adiantada. Mas, de qualquer forma, queria agradecer a presença de todos. Como eu disse, a gente pode ver com a presidente uma data para dar continuidade a essa discussão. Próxima semana, o tema da Quinta Cultural vai ser a apresentação de um cordel de autoria de nossos sócios Gaudêncio Torquato e Francisco Martins, mais conhecido como Mané Baradeiro, sobre Raimundo Nonato da Silva, um escritor que é um dos nossos patronos e que infelizmente é pouco conhecido. Se vocês puderem nos brindar com sua presença, serão bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigado.